Não é de hoje que sabemos que a célula é a unidade morfofisiológica dos seres vivos, ou seja, a base da vida. Nosso corpo é feito de milhares e milhares dessas células, o que nos faz ter a necessidade de estudá-las. Mas como fazer isso? De tamanho extremamente pequeno, não é tão fácil estudar a célula e suas estruturas, de modo que o homem teve que descobrir diversas formas para estudá-la, e é sobre isso que vamos falar hoje. Até porque compreender a organização estrutural da célula é fundamental para entender o seu funcionamento. Por mais que você aperte o seu olhar, você não consegue ver uma célula, mesmo se você pôr um óculos. O poder de resolução do olho humano é maior do que 0,2 milímetros. O que isso quer dizer? Quer dizer que o olho humano só consegue distinguir dois pontos, como dois pontos, se eles tiverem tamanho maior do que 0,2 milímetros, pois senão enxergará uma coisa só. Então, como conseguimos estudar a célula? Magia? Não precisa de tanto. Para isso, temos a ajuda da microscopia, que é um dos vários métodos de estudo da célula. A história da microscopia começou em 721 a.C., com a criação da primeira lente de Layard, que foi uma das primeiras lentes criadas. Em 1665, Robert Hooke publicou o livro Micrografia, onde o termo célula é usado pela primeira vez. Já em 1675, Antoine van Leeuwenhoek aprimorou as lentes, sendo o primeiro a observar bactérias. Joseph Jackson, em 1830, reduziu o problema com a aberração esférica. Quando as lentes foram colocadas em distâncias precisas uma das outras, proporcionaram uma boa aplicação sem desfocar a imagem. Richard Zsigmond desenvolveu o ultramicroscópio e é capaz de estudar objetos abaixo do comprimento de onda da luz em 1903. Em 1932, Fritz Zernike inventa o microscópio de contraste de fase, que permitiu o estudo de materiais biológicos incolores e transparentes. Em 1933, Ernst Truska desenvolveu o microscópio eletrônico, onde melhorou a resolução e expandiu as fronteiras da exploração. E em 1981, Kerr Bennig e Heinrich Höher inventaram o microscópio de tunelamento por varredura, que forneceu imagens tridimensionais de objetos ao nível atômico. A microscopia óptica é o nosso ponto de partida, já que foi com ela que a biologia iniciou e até hoje tem sido uma ferramenta essencial. Uma vantagem da microscopia óptica é que a luz é relativamente não destrutiva. Já por meio do uso de um feixe de elétrons, em vez da luz visível, a microscopia eletrônica pode captar imagens no interior das células e de seus componentes macromoleculares, em uma resolução quase atômica e em 3 dimensões. Uma célula animal típica tem de 10 a 20 micrômetros de diâmetro. Isso é cerca de 1/5 do tamanho do menor objeto que normalmente conseguimos ver a olho nu. As células animais, além de ser minúsculas, também são incolores e transparentes. A descoberta das suas características internas foi graças ao desenvolvimento de uma enorme variedade de corantes que fornecessem contraste suficiente para torná-las visíveis. Até hoje, a microscopia frequentemente depende tanto das técnicas para preparar a amostra como do desempenho do próprio microscópio. Portanto, é necessário considerar tanto os instrumentos como a preparação da amostra. Essas imagens mostram a progressão em etapas desde um polegar até um grupo de átomos, e cada imagem representa um aumento de 10 vezes na magnitude. O olho nu poderia ver características dos dois primeiros painéis. O microscópio óptico nos permite ver detalhes que correspondem ao quarto e ao quinto painel, e o microscópio eletrônico ao sétimo ou oitavo painel. O microscópio óptico pode resolver detalhes com distâncias de 0,2 micrômetros. Em termos práticos, as bactérias e as mitocôndrias, que têm cerca de 500 nanômetros, ou 0,5 micrômetros de largura, em geral são os menores objetos dos quais o formato pode ser claramente discernido ao microscópio óptico. Detalhes menores do que esses são ocultados pelos efeitos resultantes da natureza da onda da luz. Quando o feixe de luz passa através das lentes de um microscópio, devido à natureza da sua onda, a luz não segue a trajetória idealizada de um raio ininterrupto prevista pela óptica geométrica. Em vez disso, as ondas de luz viajam por um sistema óptico por várias rotas levemente diferentes, com ondulações de água de maneira que interferem uma nas outras e causam efeitos de difração óptica. Na microscopia óptica, temos vários tipos de microscópios: campo claro, campo escuro, contraste de fase,
contraste interferencial, luz polarizada, fluorescência. No microscópio óptico de campo claro, a amostra é normalmente montada entre uma lâmina de vidro e uma lamela e colocada no microscópio na platina para visualização. A luz da fonte é focada pelo condensador para a amostra. As lentes da objetiva recebem a luz transmitida pelo objeto e focam para o plano focal das lentes oculares, criando uma imagem. Alguns microscópios possuem um diafragma, que dificulta a passagem de luz, tornando a imagem mais ou menos luminosa. É muito usado para visualizar tecidos em laboratórios e faculdades. Nessa microscopia óptica, há diversos modelos de microscópio, como binoculares, monocular e invertido. Os monoculares têm só uma lente ocular, como o próprio nome já diz. Os binoculares possuem duas lentes oculares. Já o microscópio invertido possui a sua luz condensador na parte superior e as lentes na parte inferior, e é comumente usado para observar cultivo de células. O microscópio óptico de campo escuro explora o fato de que os raios de luz podem ser espalhados em todas as direções por objetos pequenos no seu caminho. Se a iluminação oblíqua a partir do condensador é arranjada, não entrando diretamente na objetiva, objetos focados, mas não corados, em uma célula viva podem espalhar os raios, alguns dos quais entram na objetiva para criar uma imagem clara contra um fundo escuro. O microscópio de contraste de fase aumenta essa diferença de fase de modo que as ondas ficam quase fora de fase, produzindo diferenças de amplitude quando os conjuntos de ondas se recombinam, criando uma imagem da estrutura celular. Essa microscopia usa um sistema de lente que transforma a diferença de fase em diferenças de intensidade. Ambos os tipos de microscopia óptica são utilizadas para visualizar células vivas. O microscópio de luz polarizada é uma modificação simples do microscópio óptico, no qual um filtro polarizante está localizado entre a fonte de luz e o espécime, e um segundo polarizador está localizado entre a lente objetiva e a ocular. Esses filtros modificam a luz e são eficientes na análise de matérias que produzem dupla refração. A técnica explora as propriedades ópticas para revelar informações detalhadas sobre a estrutura e composição dos materiais. A microscopia de fluorescência usa uma molécula com propriedade fluorescente. Emite luz com comprimento de onda na faixa visível quando exposta a uma fonte ultravioleta. Essa microscopia usa a capacidade de algumas moléculas fluorescentes sobre a luz ultravioleta, e a excitação e a emissão de luz das moléculas fluorescentes são reguladas por filtros para promover a cor e o contraste. Tecidos intactos normalmente são fixados e cortados antes da microscopia. Como a maioria das amostras de tecido é muito espessa, para que as suas células individuais sejam examinadas em uma alta resolução, geralmente elas são cortadas em fatias transparentes muito finas. Para preservar as células do tecido, elas devem ser processadas e fixadas. O processo de fixação mantém tudo no lugar e preserva a estrutura para poder cortar. Ela interrompe a autólise de modo que as estruturas se conservem. Como os tecidos costumam ser macios e frágeis, mesmo após a fixação, eles precisam ser congelados ou então envolvidos em um meio de suporte antes de serem seccionados. Os meios comuns de emblocamento são cera ou resinas. Na forma líquida, esses meios tanto permeiam como envolvem o tecido fixado, para então eles poderem ser solidificados. Com isso, formam um bloco sólido que pode ser prontamente seccionado com um micrótomo, que é uma máquina com uma lâmina afiada. Uma abordagem para trabalhar com secções finas de tecido que revelam diferença nos tipos de moléculas presentes é que elas podem ser coradas com corantes orgânicos que têm alguma afinidade específica por determinados componentes subcelulares. O corante hematoxilina, por exemplo, tem uma afinidade por moléculas carregadas negativamente e, por isso, revela a distribuição do RNA, DNA e proteínas ácidas em uma célula. As moléculas específicas podem ser localizadas nas células por microscopia de fluorescência. Moléculas fluorescentes absorvem luz a um comprimento de onda e a emitem um comprimento mais longo. Se iluminarmos tal molécula no seu comprimento de onda de absorção, então a visualizarmos por um filtro que permite apenas a passagem de luz com o comprimento de onda emitido, ela brilhará contra um fundo escuro.
Como o fundo é escuro, mesmo uma quantidade mínima de corante fluorescente brilhante pode ser detectado. A microscopia de fluorescência é mais utilizada para detectar proteínas específicas ou outras moléculas em células e tecidos. Uma técnica muito eficaz e bastante usada é acoplar corante fluorescente à molécula de anticorpos, que então servem como reagente para a coloração altamente específica e versáteis, que se ligam de forma seletiva a determinadas macromoléculas, muito importante entre as proteínas fluorescentes utilizada por biólogos celulares. Para esse propósito, é a proteína verde fluorescente, GFP. Ela é codificada por um único gene, que pode ser clonado e introduzido em células de outras espécies. Microscópios eletrônicos podem resolver estruturas muito menores do que as possíveis com luz visível, que é o caso do microscópio óptico. Essa resolução mais alta tem um custo. A preparação da amostra para a microscopia eletrônica é mais complexa e é mais difícil de se ter certeza de que a imagem visualizada corresponde precisamente à estrutura viva original. Entretanto, é possível usar um congelamento muito rápido para preservar fielmente estruturas para a microscopia eletrônica. A fonte de iluminação é um filamento ou cátodo que emite elétrons do topo de uma coluna cilíndrica de cerca de 2 metros de altura. Como os elétrons são espalhados por colisões com moléculas de ar, o ar primeiro precisa ser bombeado para fora da coluna para criar vácuo. Os elétrons são então acelerados a partir do filamento, por um ânodo próximo, e atravessam um pequeno orifício para formar um feixe de elétrons que desce pela coluna. Bobinas magnéticas colocadas em intervalos ao longo da coluna convergem um feixe de elétrons, assim como as lentes de vidro convergem à luz do microscópio óptico. A amostra é colocada no vácuo, por meio de uma câmara de compressão, na trajetória do feixe de elétrons. Como a amostra é exposta ao alto vácuo no microscópio eletrônico, o tecido vivo normalmente é morto e preservado pela fixação. Como os elétrons têm poder de penetração muito baixo, os tecidos fixados em geral devem ser cortados em secções extremamente finas antes de serem visualizados. Isso é alcançado desidratando a amostra, permeando-a com uma resina monomérica que polimeriza para formar um bloco sólido de plástico, então cortando o bloco com uma faca de vidro muito fina ou diamante em um micrótomo especial. Macromoléculas específicas podem ser localizadas por microscopia eletrônica de imunolocalização com ouro. Os anticorpos podem ser utilizados em conjunto com a microscopia de fluorescência. O microscópio eletrônico de varredura produz diretamente uma imagem da estrutura tridimensional da superfície da amostra. Ele costuma ser menor, mais simples e barato do que o microscópio eletrônico de transmissão. Esse microscópio usa os elétrons que são espalhados ou emitidos a partir de uma superfície da amostra, diferente do de transmissão, que usa os elétrons que atravessam a amostra para formar uma imagem. Como utilizam feixes de elétrons no lugar de fótons utilizados em uma microscopia óptica convencional, soluciona o problema de resolução relacionado a uma fonte de luz branca. A amostra que vai ser examinada é fixa, desidratada e coberta por uma fina camada de metal pesado. De modo alternativo, ela pode ser congelada rapidamente e ser transferida para uma câmara resfriada de amostra para exame direto no microscópio.